Olá, está no ar mais um Funimation TV, que é o nosso espaço pra gente falar de tudo sobre anime, mangá, cultura pop japonesa, cultura japonesa, tudo que tem na Funimation. Eu sou o Leonardo Kitsune e toda quarta-feira, como já é de praxe, como já tá virando tradição, eu espero que vire, espero que vocês esperem também, toda quarta-feira tem o nosso Anime Classroom, que é a hora de eu tentar passar alguma coisa interessante pra vocês sobre a história do anime, do mangá, a narrativa e tudo mais. E daqui a pouco a Mai já volta, não se preocupe. A gente tá passando aqui no nosso bloco agora, a partir dessa semana, Blood Blockade Battlefront, que se passa numa Nova York toda distorcida e tudo mais. A trilha sonora tem muito jazz, muito blues, tem as influências de Cowboy Bebop, eu diria, e o Blood Blockade Battlefront, Kekai Sensen, o nome original, é um mangá do Yasuhiro Naito. O Yasuhiro Naito é o autor do Trigun. E o Trigun é meio que um western. Então, essas influências ocidentais nos animes e mangás são razoavelmente comuns hoje em dia. Só que elas não são de hoje, tem todo um histórico, elas são muito antigas e, na verdade, a influência ocidental nos animes e mangás é meio que essencial para a existência de anime e mangá da maneira como a gente conhece. Então é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar do papel da arte ocidental e principalmente da animação ocidental nos animes e nos mangás. E quando a gente vai falar da origem das coisas do anime e mangá, a gente inevitavelmente acaba caindo em Osamu Tezuka. O Tezuka, o rei dos mangás, o deus dos mangás, ele não é o único cara que desenvolveu a arte da animação no Japão, principalmente porque ele já tinha muita animação antes, ele só foi o cara que, no mundo da animação, que conseguiu viabilizar o processo para a televisão, no caso. Ele conseguiu com o Astro Boy dele. Só que ele não pegou isso do nada. Nem a técnica de animação, nem a estética. Porque lá nos anos 30, os anos 40 e tudo mais, no Japão era mais barato importar animação de fora do que produzir para dentro, de dentro para o público local. Então eles importavam muito Disney e Fleischer. O Fleischer é da Betty Boop, e eu acho que do Gato Félix? Não sei agora, mas a Betty Boop com certeza. E Disney, né? O Mickey, obviamente. Então, importava-se muito isso, essas animações americanas para o Japão, e fazia muito sucesso. O Gato Félix, a Betty Boop, o Popeye, que também é do estúdio Fleischer, o Mickey, todos eles eram personagens muito populares, marcaram toda uma geração, e o Tezuka era muito fã. Então, se você pega os mangás do Tezuka e a estética dos mangás do Tezuka, você vai ver claramente que a influência tá lá. Não só nos olhos grandes, né? Porque esse é o exemplo clássico. Anime, mangá, os caras desenham com olho grande. De onde veio isso? Ah, o Tezuka viu isso na Disney e colocou o olhão grandão. Não é só isso. A anatomia dos personagens do Tezuka era muito Estúdio Fleischer. A movimentação dos personagens, sabe? As proporções dos braços, a movimentação, a proporção do corpo, a movimentação dos braços. Isso é muito Estúdio Fleischer. A influência é direta. Era ele realmente aprendendo a estética e as técnicas de animação. Esse começo da animação, da popularização da animação produzida no Japão, as técnicas foram muito emprestadas e adaptadas para a realidade do dinheiro e da produção no Japão. Mas não é só isso também. O Tezuka, com certeza, via essas histórias e isso influenciava nas histórias que ele criava. Existem muitas semelhanças entre o Kimba, o Leão Branco, e o Bambi. Bambi é mais antigo do que Kimba e o Leão Branco e as histórias são razoavelmente parecidas. Tem até a história clássica de um mangá do Tezuka chamado Metrópolis. Esse mangá, Metrópolis, ele criou porque ele viu um pôster do filme Metrópolis do Fritz Lang. Não o filme, o pôster. Porque quando você vai ler o mangá saiu aqui pela editora New Pop. Vamos ler esse mangá. É muito esquisito e não tem absolutamente nada a ver com Metrópolis. Mas é a influência da arte de fora que ele foi pegando. Ele até adaptou a arte de fora. Ele adaptou, por exemplo, o Crime e o Castigo. Ou até se você pegar a Princesa e o Cavaleiro, toda a estética das coisas de cavaleiros europeus e tudo mais, tudo isso é coisa que via-se de fora e trazia-se para dentro do Japão. Mas esse negócio de adaptar obras de fora é muito importante para o desenvolvimento do anime e do mangá no Japão. Porque tem algumas coisas que são adaptações diretas, como por exemplo Lupin. Lupin III,
uma das minhas obras, uma das minhas franquias favoritas, ele é um mix. Ele é um personagem do Maurice Leblanc, o Lupin, que inclusive tem aquele seriado da Netflix agora, né? E ele adaptou esse personagem, ele fez como se fosse o neto do ladrão Lupin, mas também muito influenciado pela estética e pela narrativa de literatura pulp de espionagem e filmes do 007. Quando você pega o mangá original, é muito exploitation dos anos 60 e 70, de espionagem, agentes secretos e tudo mais. E tem até um anime chamado Sally a Bruxa, Sally the Witch. Esse Sally a Bruxa, ele foi criado muito influenciado por aquele seriado A Feiticeira, que era muito popular no Japão também. Sally a Bruxa é provavelmente o primeiro anime de menina mágica, ou seja, o precursor de Sailor Moon, e provavelmente o primeiro anime shoujo, o primeiro anime para meninas. Isso influenciado por um seriado americano. Mas mais importante do que isso, tem um bloco que se passou por muito tempo na televisão japonesa, chamado World Masterpiece Theater. E ele é extremamente importante para o desenvolvimento da animação japonesa e para o estilo da animação japonesa. O World Masterpiece Theater era um bloco das manhãs de domingo, se eu não me engano, que adaptava literatura clássica estrangeira. Tipo, Heidi, a Menina dos Alpes, ou aquele Anne with an E, sabe? O Anne of Green Gables, que tem o seriado também da Netflix, Anne with an E. Tudo isso foi adaptado para séries anuais, era 50 episódios ao longo do ano, todo ano tinha um anime novo, diferente, adaptado disso. E era todo dia de manhã. Nessa época, lá pelos anos 70, ficção científica era um negócio muito forte. Então você tinha Yamato, você tinha Mazinger, essas coisas de robô gigante, space opera e tudo mais. Isso era muito importante, era muito popular na animação japonesa. Mas isso era muito mais para um público masculino. Esse World Masterpiece Theater, ele acabava apelando mais para um público feminino. Então ele apurou muito as técnicas de animação, de dramaticidade, de expressividade para um outro tipo de trabalho. Por quê? Porque quem começou lá foram alguns dos maiores mestres da animação japonesa. Quem começou lá foi, por exemplo, o Isao Takahata, que é um dos idealizadores do World Masterpiece Theater. O Isao Takahata é o cara do Túmulo dos Vagalumes. Começou lá também o Yoshiyuki Tomino, que é o cara que é o criador do Gundam, um dos mais importantes animes da história. E, simplesmente, Hayao Miyazaki, que é o Hayao Miyazaki. Esses caras, eles passaram muito tempo dirigindo séries do World Masterpiece Theater, adaptando literatura clássica infantil, tipo contos do Hans Christian Andersen, sabe? Esse tipo de coisa. Os caras começaram aí. Essa estética do Miyazaki começou... Miyazaki e do Takahata e do Ghibli, basicamente, começou nisso. E essa estética é basicamente o que ajudou a popularizar, uma das coisas que ajudou a popularizar o mangá e o anime ao redor do mundo. E essa popularização é uma coisa engraçada, porque agora virou uma via de mão dupla. É só você ver, por exemplo, o quanto, sei lá, o Neuromancer e o Blade Runner influenciaram o cyberpunk japonês, que influenciaram no Ghost in the Shell, e aí o Ghost in the Shell influenciou o Matrix. E o Matrix basicamente influenciou todo o resto do cinema de ação americano. Ou a tentativa de fazer um anime no Canadá ou Estados Unidos? O Avatar, a Lenda de Aang, é um anime ocidental. Então, isso é uma via de mão dupla, porque cultura, arte, é troca cultural. Não tem jeito. Então, o Japão não é completamente isolado. A gente vê muito anime que adapta histórias clássicas japonesas, cultura e mitologia japonesa, isso é muito comum, mas isso é uma troca cultural porque o Japão está olhando para fora e a gente está olhando para o Japão. A gente está aqui olhando para o Japão. E isso é muito saudável, eu acho que o desenvolvimento total da arte, como a gente conhece, ganha muito com essas trocas culturais. E agora a gente tem aí o My Hero Academia e o One Punch Man, muito influenciado pelos heróis americanos, e os quadrinhos americanos agora adaptando técnica de narrativa de mangá nos quadrinhos de herói. Isso sempre vai acontecer, e isso é muito saudável e muito legal. E não é de hoje. Então agora a gente assiste Attack on Titan, muito influenciado pela estética steampunk, que eu acho que não começou no Japão também. Me enrolei. E a gente já volta depois com Blood Blockade Battlefront.